Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar no coração e nos lares de cada um de vós. Estou muito feliz de estar aqui para darmos continuidade ao nosso trabalho de mensagens reflexivas às segundas-feiras, enquanto a nossa Seara de Jesus ainda não está sendo possível reunir a todos naquele ambiente. Mas vamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento para nos encontrarmos no mundo superior, encontrarmos na pátria espiritual, para podermos agradecer ao Pai pela oportunidade que estamos tendo de vencer mais um dia. Agradecer ao Mestre Jesus que está na condução dessa nau e jamais a deixa à deriva. Agradecer os nossos mentores, os mentores desse trabalho, porque com eles estamos sempre caminhando no caminho do bem. Pois bem, a mensagem que foi escolhida hoje para a reflexão foi inclusive uma mensagem que foi na hora de abrir o livro, por acaso, né? Nada é por acaso, mas casualmente, né? Vamos abrir o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e caiu essa mensagem. Capítulo 17, item 10. O capítulo 17 fala do sede perfeitos. E o item 10 fala o homem no mundo. E é justamente sobre essa passagem que vamos conversar um pouquinho na noite de hoje. Eu peço permissão aos senhores para fazer a leitura de alguns parágrafos dessa passagem para que a gente possa comentar sobre elas. Vamos lá, então. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não concitais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. E levai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. É assim que eles começam essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, falando que quando a gente se encontra, quando a gente eleva o pensamento a Deus, pedindo proteção aos bons espíritos, que nós não devemos ter nos nossos corações nenhuma mágoa, nenhum pensamento fútil, nenhum pensamento mundano. E muitas vezes nós estamos fazendo as nossas orações, e estamos fazendo as nossas orações com a mágoa ainda no coração. Estamos fazendo nossas orações com o pensamento longe. Muitas vezes nem notamos o que falamos durante a nossa prece. E isso não vai trazer nada de bom para nós. Porque os irmãos podem até vir nos assistir. Mas chegando, no momento que eles têm que lançar a semente, como é que está o nosso coração? Nosso coração estará, o nosso coração, os nossos pensamentos, sentimentos, estarão como aquele solo rochoso que vai jogar a semente e ela não vai germinar jamais. É preciso que a gente tenha condições de receber essas sementes como solo fértil. Nós precisamos ser o solo fértil para que ela possa germinar, que ela possa produzir, né? Produzir bem. Então nós devemos ser assim. E quando a gente fala em prece e oração, é muito comum a gente falar assim que nós devemos estar sempre em prece para os irmãos espirituais, para com Deus, sempre estar em contato com eles. E eles nos dizem que nós devemos estar em oração, mas não devemos julgar que, por estarmos em oração, devemos nos tornar pessoas diferentes. Diz-nos eles: não julgueis, todavia, que, estornando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vive com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Então aqui eles vêm dizer que por mais que a gente faça as nossas preces, por mais que a gente ore, por mais que a gente peça proteção, mas que nós devemos viver junto às leis divinas e junto às leis dos homens. Porque
Não adianta a gente tentar viver somente as leis divinas se tem lei do homem que a gente não cumpre para cumprir uma lei divina. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma sociedade que ela ainda não está ligada, né, às leis divinas. Que existem leis que contrariam a lei divina. E aí nós temos locais ainda no nosso mundo que temos leis humanas que contrariam leis divinas. Então, se nós estamos vivendo num local como esse, que nós temos que respeitar essas leis também. Porque nós estamos naquele momento. Mesmo a gente não concordando. Mas é o necessário para aquele momento, para a nossa evolução. Porque estamos condenados a viver junto a esses homens e essas leis. É natural tudo isso. Então, se a gente quer se tornar uma pessoa melhor, temos que seguir as leis. Tanto as leis do homem como as leis divinas. As leis do homem nós conhecemos porque elas são colocadas no papel. As leis divinas nós conhecemos porque elas estão gravadas na nossa consciência. Então todo mundo sabe quando está fazendo certo ou errado. Não é verdade? E muitas vezes a gente está nesses locais onde o que impera não são as leis divinas, e aí a gente fica, poxa, é tão difícil a gente conviver com as pessoas difíceis. Como conviver, né? Como suportar tudo isso sem ficar nervoso, sem ofender e tudo mais. É muito difícil, mas eles nos dizem o seguinte, que vocês devem suportar tudo isso. Olha o que eles nos dizem. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Então nós somos convidados a estar com esses irmãos difíceis. Estamos convidados a estar com pessoas que são completamente diferentes de nós. E muitas vezes isso acontece dentro da nossa própria família. Temos sempre aquela ovelha negra, não é verdade? Chamamos a ovelha negra. Na verdade, não é a ovelha negra. Na verdade, é uma pessoa que é diferente, que pensa diferente dos demais. Só por isso ele é errado, ele não deve ser ouvido, ele não deve ser amado? Não, muito pelo contrário. Todos devem ser ouvidos, todos devem ser amados. Porque imagine-se numa família ou com pessoas, você trabalhando com pessoas que todas pensam igual a você. O que você vai aprender com essas pessoas? Nada. O que elas trazem para você de diferente? Nada. Então é importante estar com pessoas que são diferentes, que pensam diferentes da gente, para que a gente tenha contraponto, para que a gente possa refletir naquilo que as pessoas falam, para que a gente possa melhorar. Coloque-se, imagine-se, né? Vamos colocar assim, imagine-se como uma pedra, aquela pedra do rio, que você pega no rio, que é sempre aquela pedra de formas arredondadas, ali bem lisinha. Aquela pedra, ela não nasceu assim. Ela se formou aquilo, né, com o passar do tempo. Se você pegar uma pedra e colocar na beira do rio e ela ficar ali décadas e décadas, ela não vai mudar em nada. Mas se você pegar essa mesma pedra e colocar no leito do rio, com o passar da água, com um choque entre as outras pedras que estão ali no leito do rio, ela vai se melhorando. Porque ela vai aparando as suas arestas, vai perdendo as suas pontas e vai ficando lisa, como as que nós conhecemos. Assim somos nós. Nós temos que conviver com pessoas diferentes, com pessoas difíceis, que achamos difíceis, porque elas nos servem de obstáculo para a gente se melhorar. E ela automaticamente acaba se melhorando também, porque o atrito é por causa das pontas, né? Por causa das arestas que ainda temos. No momento que essas arestas deixam de existir, nós já aprendemos a conviver com as pessoas, mesmo ela tendo opinião diferente da nossa. É muito interessante isso. E a gente tem que pensar sempre assim, se a gente acha que o outro está errado, que o outro está contrariando as regras, ele pode estar pensando a mesma coisa de nós. Porque tudo é uma questão de ponto de vista. Cada um tem a sua verdade. Cada um está no seu momento. Então, e nós não podemos julgar. Não estamos aqui para isso. Deus não nos julga, mas nós ainda julgamos. Temos que mudar isso para nos melhorarmos, para termos condições de nos tornar pessoas melhores, capazes de, na próxima encarnação, reencarnar nesse mesmo planeta,
só que agora já num planeta de regeneração. Que não precisamos ir para um mundo inferior ou um mundo igual ao nosso que nós estamos saindo para continuar a nossa vida, ao nosso melhoramento. Que possamos dar esse passo. E isso só depende de cada um de nós. Nós temos que viver no mundo como homem no mundo, mas não como homem do mundo. Né? Nós estamos no mundo, não somos do mundo. E os irmãos continuam dizendo: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, se a gente se isola para não ter contato com essas pessoas difíceis, para não ser contrariado, nós somos egoístas, porque pensamos só em nós. Não pensamos no outro, não pensamos que o outro pode precisar da forma como nós pensamos, desse contraponto, para se melhorar também. Estamos pensando apenas em nós. O que nós vamos dar para a sociedade se entramos para um convento, ou para um mosteiro, ou para uma caverna e ficamos lá apenas em contemplação? Nada. Nós temos que fazer algo para a sociedade. Essa é a nossa missão. É essa caridade que Jesus falava, caridade absoluta. O que seria a caridade absoluta? Eu querer o bem para todos. Foi isso que Jesus ensinou? Benevolência para com todos? Então, eu quero o bem de quem? O meu bem apenas? Não. O meu bem, o bem da humanidade por completo. E o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Qual a minha parcela em tudo isso? Eu tenho que ter também a indulgência. A indulgência pelas falhas humanas. Se a pessoa está falhando, eu tenho que ser indulgente. Tenho que ser indulgente e, ao mesmo tempo, servir de modelo para ela. Se eu acho que eu estou correto, sirva de modelo para ela, mas não falando para ela: olha, me siga. Não. Faça somente a sua parte. Vamos fazer a nossa parte e o restante deixe que acontecerá. Mas quando a gente é benevolente, quando é indulgente, ainda tem um outro que Jesus pedia para a gente ser. Ou melhor, para a gente praticar, que é o perdão incondicional das ofensas. Porque mesmo sendo benevolente, mesmo sendo indulgente, nós seremos atacados, nós seremos questionados, seremos ofendidos, e aí nós temos que perdoar sempre. E vai ser tão bom quando chegar o dia que nós não precisarmos perdoar. Porque o dia que nós não precisarmos perdoar é porque nós não nos ofendemos mais. Então, nós já estaremos sendo benevolentes e indulgentes ao extremo. Não teremos problemas para acertar com ninguém. Então não precisaremos mais perdoar. Mas até lá, tenhamos que perdoar. Quantas vezes for necessário. E para que a gente possa terminar, os irmãos dizem o seguinte: não imagineis, portanto, que para viver em comunhão constante conosco, ou seja, para que a gente conviva com os irmãos espirituais, e para viver sobre as vistas do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sede feliz segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e dirigem. Olha como eles estão terminando para nós essa passagem. Que nós não devemos ter nunca esse pensamentos negativos, que nós temos que ser felizes, mas que nós não devemos, com os nossos atos, ofender quem quer que seja. Nós temos que apenas sermos nós mesmos e sempre seguir o caminho do bem, o caminho das leis morais, das leis divinas,
Somente isso. Toda vez que a gente tiver uma dúvida de como fazer, vamos perguntar: e se fosse o Cristo, como ele faria? E se fosse o Cristo, qual caminho ele seguiria? E basta a gente seguir Jesus. Porque ele não é o nosso mestre e guia? Então vamos fazer isso. Vamos seguir esse amado mestre e guia. Meus amigos, no livro Contos desta e de Outra Vida, do nosso querido Franciscano Xavier, pelo Espírito do Irmão X, tem uma passagem lá que chama-se Exame de Virtude. Então, esse exame de virtude, um orientador israelita mandou o seu discípulo ir para uma cidade para resolver alguns problemas que estavam acontecendo ali. Problemas de vícios, de doença, mas vícios morais. E o discípulo foi, passaram 10 anos, e quando o discípulo voltou porque foi chamado, porque o mestre, o que ele ouvia ali eram as mesmas coisas daquela cidade, o mestre perguntou: mas o que você fez até agora? Aí ele foi contar que ele foi demonstrar humildade, morando no campo, que ele foi demonstrar a sua pureza se vestindo de branco, que ele demonstrou o seu amor pelos animais apenas se alimentando com ervas, todas essas coisas. Aí, mas você, mas filho, você ficar recluso não faz com que você resolva os problemas de ninguém. Você não comer a carne, não tomar o leite, não comer os ovos, não resolve o problema de ninguém. Você dormir ao relento, dormir sobre pregos, não resolve o problema de ninguém. Você tem que estar no meio das pessoas. Quando eu te mandei para lá, foi para que você fizesse o melhor de você. Não para que você mostrasse aquilo que você já tem conseguido. Mas é colocar em prática aquilo que você já conseguiu. Muitas vezes, meus amigos, é isso que está nos faltando. Pouquinho que nós já aprendemos nessas nossas passagens, nesses nossos estudos, que a gente coloca em prática com o nosso próximo, conosco mesmo, para que a gente se torne melhor. Porque senão, daqui a 10, 15, 20 encarnações, o mestre vai nos chamar e dizer: e aí, o que tens feito de tudo que aprendestes? O que tens feito com tudo aquilo que foi pedido a você a fazer? E qual será a nossa resposta? Pensemos nisso, meus irmãos. Vamos fazer a nossa parte. Vamos olhar para os nossos irmãos e entender que somos diferentes, mas, em essência, somos todos iguais. Porque assim Deus nos criou. Simples e ignorantes, mas voltados todos à perfeição. Fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos.